Borketov Haverins, como vocês vão? Tudo bem? Hakol Beseder. Vamos fazer a nossa leitura diária aqui da Parashá Miketz. Hoje nós estamos na terceira parte da porção da Shavua, da porção semanal. E meus amigos, antes de a gente começar aqui, eu quero ser bem breve, tá? Eu vou fazer assim com vocês, eu não vou estar mais fazendo a Brahá para estar lendo a Torá, nem para terminar. Por que eu estou dizendo isso? Prestem bem atenção. Nós temos brahots diárias. Como eu já vim falando para você. Você acorda, você já fala Moderani, Lefanerra, Melechai, Vekaian e por aí vai. Você lava as mãos, você dá uma brahá, você bebe uma água, toma um suco, toma um café, você dá uma brahá sobre aquilo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Você não pode... Tô aqui com meu café. Dei a brahá sobre meu café. Baruch atah Hashem Adonai melech haolam Sheakol nihya bedvaro. Tomei. Larguei aqui. Ah, vou tomar de novo? Não. Enquanto essa xícara com esse café estiver na sua vista, você já deu a sua brahá. Você não faz, porque você tem que tomar cuidado em correr com o preceito de você não falar o nome de Hakadosh Baruch Hu em vão. Então você não fica dando brahá, porque a partir do momento que você dá brahá sobre algo, você eleva o estado físico disso aqui ao estado espiritual, que é o objetivo do ser humano na Terra. Muitas pessoas têm aquele consentimento de que você tem que sair daqui e entrar no mundo espiritual, esquece o mundo. Não, é o contrário. Você tem que fazer da Terra, do nosso mundo aqui, uma morada para Hakadosh Baruch Hu, uma casa para Deus. Todo o princípio que Deus criou o mundo foi que ele queria uma morada aqui nos mundos inferiores com o ser humano. Esse papo de, não vai para o céu, que não sei o quê. Não existe isso. Você vai ler comigo na Torá, não existe isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Você não fica falando, dando brahá à toa, falando o nome de Deus à toa. Então, eu já fiz a brahá de manhã sobre a Torá, eu já li, eu já estudei, já li Midrash, já fiz isso, fiz aquilo. Eu não tenho que agora vir aqui para vocês e fazer outra brahá, porque eu já li, eu já estudei. Então, eu acabo caindo no preceito negativo de dizer o nome de Deus em vão. E não é isso que nós queremos aqui, tá? Nós queremos que o nome de Hakadosh Baruch Hu, ele seja um nome que é o nome eterno, tá? Então não vamos aqui ficar usando o nome de Hashem em vão. Então nós vamos ler normalmente, tá? Quem quiser procura aí na internet ou me pede aqui embaixo, a gente coloca a brahá da leitura, do início da leitura e do término da Torá, para quando você for na sua casa, você for fazer a leitura, você faça essa brahá. Tá bom? Eu espero ter ficado bem claro aqui, só essa pequena introdução. Então, vamos entrar aqui no texto, tá? Ela é uma porção curta, não temos muito o que falar aqui, tá? O próprio Midrash ele resume bem o contexto, não foge muito, então nós vamos fazer uma leitura e um comentário rápido sobre essa parte, tá bom? Então vamos lá. Faraó disse a Yosef, uma vez que Deus lhe informou a respeito de tudo isso, não há ninguém mais com toda sabedoria e entendimento quanto você. Você será encarregado da minha casa, e sustento será distribuído ao meu povo por suas ordens. Somente o trono eu lhe excederei em hierarquia. O faraó disse a Yosef, veja que estou lhe nomeando responsável por toda a terra do Mizraim, Kol Ha'ad Mizraim, toda a terra do Egito. Tá? O faraó tirou seu anel de sua mão e o colocou na mão de Yosef. José, ele o vestiu com as mais finas roupas e lhe colocou um corrente de ouro em seu pescoço. Ele o fez montar em sua segunda carruagem e anunciaram à frente dele, este é o vice-rei. A ele foi dada autoridade sobre todo o Egito. O faraó disse a Yosef, eu sou o faraó, e sem a sua permissão nenhum homem erguerá sua mão ao seu pé em todo o Egito.
O faraó deu a Yosef o nome de Safanapaneia. Ele lhe deu de Asnat, filha de Potifera, o sacerdote de On, como esposa. Yosef saiu sobre a terra do Misrai, do Egito. Yosef tinha 30 anos de idade quando esteve diante do faraó, rei do Egito. Yosef deixou a corte do faraó e fez uma viagem de inspeção por toda a terra do Egito. A terra produziu durante os 7 anos de fatura os punhados. Ele coletou todo o alimento durante 7 anos que havia no Egito e colocou o alimento nas cidades. O alimento crescia nos campos em torno de cada cidade, foi colocado no interior. Yosef acumulou tanto grão como a areia do mar, até pararam de contá-los, pois não tinha mais número. 2 filhos nasceram para Yosef antes do ano em que a fome começou. Eles nasceram para ele de Asnat, filha de Potifera, sacerdote de On. Yosef chamou o primogênito de Menashe, porque Deus me fez esquecer todos os meus problemas e até a casa do meu pai. Ele chamou o segundo filho de Efraim, porque Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento. Como eu disse, Ravelins, essa é uma porção, ela é curta e ela é bem objetiva, então vamos pegar aqui uns pontos isolados para nós falarmos um pouquinho, tá? Então nós começamos a ler que o faraó passou a Yosef toda a responsabilidade sobre o alimento do Egito, como ele pegaria, como ele cultivaria aquilo, tá? E o faraó diz para ele: somente o trono eu lhe cederei hierarquia, ou seja, simplesmente isso, só no trono eu lhe cederei hierarquia, o restante você vai fazer, tá? Ele não é o responsável por toda a terra do Egito. O faraó tirou o seu anel. O anel naquela época do faraó, ele era tido como um selo de poder. Ele tirando do seu dedo, passando para Yosef, ele estava afirmando diante de todo o povo do Egito que Yosef era o segundo agora, depois dele. Tá? Ele pegou, vestiu ele com as finas roupas de linho, que era uma das especiarias ali do Egito, e colocou uma corrente de ouro. Aquele famoso colar que nós vemos muitas vezes em figuras egípcias. Colocou isso a pescoço. Ele colocou sobre a segunda carruagem, tinha a carruagem do faraó e tinha que ir do lado paralela a ele. E os dois foram, e era anunciado na frente, como diz o texto, que era um costume naquela época, você colocava a pessoa, exaltava ela e chegava uma pessoa na frente falando sobre aquela determinada pessoa, que no caso agora aqui era Yosef, falando, este é o vice-rei. Só que no hebraico não está Meller, sabe, rei em hebraico. Está escrito Avirer, que na verdade ave em hebraico significa pai, tá? E Ure aqui nada mais seria que um jovem, tá? Ra, Avirá, vem de Irá. Então, quando o faraó fala esse ave, ou seja, ele era uma pessoa que parecia como, vamos dizer assim, como diz aqui, Ave era um pai em sabedoria, porém ele era jovem. Então vamos dizer assim que naquela época estavam dizendo, ó, esse aqui é um jovem, porém ele é sábio, tá? E o faraó dizia, eu sou faraó e sem sua permissão nenhum homem erguerá sua mão ou pé em todo o Egito. Ou seja, ele ia e anunciava sobre quem agora estaria a autoridade naquele momento, tá? E o faraó deu para ele Asnat, que era filho de Potifera, tá? Aqui tem um comentário do Urashi sobre a questão de Potifera, que fala que, na verdade, esse Potifera ele, era o próprio Potifar, né? E a palavra em hebraico aqui vem de periá, que significa rasgar. Tá? Quer dizer que ele se castrou por causa de Yosef, uma vez que ele desejava Yosef também. Todos nós conhecemos como que era o Egito, como funcionava o Egito naquela época, tá? Nós conhecemos muito bem as histórias.
e não era diferente que isso viesse a acontecer naquele tempo, tá? E nós sabemos que a Torá já vem falando já isso há um bom tempo, que Yosef ele era bonito de semblante e fisicamente, tá? Então, seria uma coisa normal isso acontecer naquela época. Só que o faraó deu a filha de Potifera, para ele, Asnat, né? E ele tinha 30 anos. O versículo 46 diz que ele tinha 30 anos naquela época. Depois que teve toda essa situação, Yosef deixou, né, a corte do faraó e ele foi fazer uma inspeção em todo o Egito. Ele fez uma inspeção, ele deu a volta em todo o Egito. E diz que a terra produziu durante aqueles 7 anos, o que realmente o Deus tinha revelado para Yosef, que era os 7 anos de abundância. E diz que o alimento crescia nos campos em torno de cada cidade. E foi colocado no interior, ou seja, em cada parte, em cada cidade, crescia, acumulava-se e Yosef lá guardava. E acumulando. E diz que naquele ano, nesses tempos, Yosef acumulou tanto grão como a areia do mar que eles pararam simplesmente de contar. Mas nós aprendemos que os números são infinitos, certo? Sim. Mas para os egípcios, não. Dentro do idioma egípcio, existe um limite até onde você consegue contar. Então, eles pararam de contar. E diz que antes dos tempos tribulosos, antes dos 7 anos, né, de seca, sem alimento, nasceu 2 filhos para Yosef. Tá? Um ele colocou o nome de Menashe, porque Deus fez ele esquecer todos os problemas, né, até da casa do seu pai, e o outro ele colocou o nome de Efraim, porque Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento. Como nós vemos aqui, nós vamos sempre estar lendo diante, que o nome das crianças nascidas naquela, nós vemos o caso de Abraão, nós vemos o caso de Jacó, que é dado segundo muitas vezes a situação, tá? Então as pessoas têm uma ideia errada muitas das vezes que um nome ele é dado de uma atribuição a algo, achar que aquele nome realmente quer dizer assim, né? E não é esse o caso, pessoal, tá? Não é esse o caso. 1 minuto, o telefone tá tocando aqui. Como sempre, Tim, claro, liga. Voltando aqui, então, o nome era dado conforme isso, tá? Igual você vê Sedequiarro, né? Que quer dizer o rei da justiça, Deus é justo, tá? Então, um nome, muitas das vezes, né? Ele é dado, na maioria das vezes, em relação àquela situação, né? Você pode falar, Eli. Eli quer dizer, meu Deus. Então, você não quer dizer que a pessoa seja Deus. Está simplesmente referido a Eli, meu Deus. E daqui o Tratado de Tanit 11a, né, que é um tratado do Talmud, ele tira dessa situação a questão de que em época de tribulação, de fome, você não deve ter filhos. Tá? E é isso, pessoal. Como eu disse, essa porção ela é bem curta. Tá? Ela não tem muito, assim, o que nós falamos. Você resume ela entre Faraó pegar e dar para José toda a autoridade sobre o Egito. José
ele faz uma varredura pelo próprio Misrai, pelo próprio Egito, ele verifica tudo, começa-se a dar os 7 anos de bonança, ele começa a acumular os alimentos em cada cidade, ele casa com Asnat, tem 2 filhos, e esse é o resumo, tá? Então nós tiramos daqui que realmente tudo aquilo que Deus havia falado para Yosef lá atrás, nos 2 primeiros sonhos que ele teve, que ele contou para seus irmãos, contou para o seu pai, Israel, né, Jacó, estavam começando a acontecer dentro do tempo de Deus. Tá bom, meus amigos? Vamos ficar com essa leitura de hoje diária. E convido a você, se inscreva aqui no canal, compartilhe se esse conteúdo ele é relevante para você e que nós possamos cada vez mais divulgar, espalhar o conhecimento da palavra de Deus, a Torá, no seu contexto original, tá? Desde já eu agradeço vocês, tenham todos um bom dia, uma ótima terça-feira, fiquem com Deus, Toda Rabá e Lehi Traot.